Corinthians já se deu mal, perdeu na estreia, frustrando o seu torcedor, e ela tá na conta de Yuri Alberto. Viu o que o Chico Garcia falou aí da derrota do Corinthians pro Bahia na estreia do Brasileirão por 2-1. O Corinthians poderia ter ido melhor pelas chances criadas? Óbvio que sim, e o futebol tem disso, né? Então, merecimento é meio relativo. Se você não faz a sua parte, você corre o risco de perder o jogo, ainda mais contra um bom adversário, que tem ótimos valores dentro de campo. No final do primeiro tempo, o Bahia chegou a pressionar o Corinthians a ponto de construir a sua virada. E estava na cara de que algo poderia acontecer pela maneira como o Bahia estava aproveitando as falhas defensivas do Corinthians. Mas assim, eu não queria responsabilizar Yuri Alberto, porque, eu adoro o Yuri, cara. Acho o Yuri um grande personagem do futebol brasileiro. Acho um cara maravilhoso. Acho, inclusive, falando de bola mesmo, o cara decidiu a Copa do Brasil junto do Memphis ali. Ele faz o gol, o primeiro gol contra o Vasco. Ele dá o passe pro Memphis fazer o gol do título. Então, assim, acho que o Yuri foi o artilheiro do Brasil lá, final de 24. O Yuri, ele oscila muito, né? Acho que ele foi importante no Paulista também, super importante no Paulista, vencido no ano passado. Com os altos e baixos, eu ainda acho que o saldo do Yuri é totalmente positivo. E eu vejo, muitas vezes, a galera pesar a mão e nesse começo de ano, ele tem tido mais momentos do Yuri por baixo do que por cima, né? Porque o Yuri ele é esse eletrocardiograma e muitas vezes esse para baixo ele é muito para baixo, né? Ele perde gols inacreditáveis, ele tropeça na bola, ele isola a bola debaixo das traves, ao passo que muitas vezes ele faz gols difíceis, ou ele perde um pênalti ou ele faz um gol mais complicado. Esse é o Yuri, ele consegue oscilar de uma maneira muito gritante e esse ano ele está um pouquinho mais negativo do que positivo, então o saldo está um pouquinho para baixo e o torcedor acaba pegando mais no pé. No jogo de hoje, ele acabou perdendo pelo menos duas chances que não dá para perder. Uma delas ele estava sozinho, né? E ele demora para finalização e ele não dá o passe também e perde o tempo da jogada. E tem uma que é indesculpável quando o jogo estava 1-0 para o Corinthians. E aí, ali seria o 2-0. Quando ele perde aquele gol na sequência, o Bahia empata e depois vira o jogo. Isso ainda no primeiro tempo. Então eu não consigo tirar a responsabilidade do Yuri, que teve a chance de ampliar o marcador para o Corinthians e isso não aconteceu. A gente teve outros personagens, o próprio Hugo, não acho que tenha ido tão bem. Eu até achei que o primeiro gol, o do Jean Lucas, porque eu olhei de relance numa câmera de trás e não me pareceu ter desvio. Ele é muito sutil, mas ela desvia no Ranieri sim. E engana, porque ele vai meio estranho na bola, né? Ele meio que bota a mão e tira, meio que achando que a bola vai passar, meio que um golpe de vista. Me pareceu uma falha, mas com o desvio fica difícil de fazer qualquer análise, né? No lance do pênalti, o Ademir valorizou, mas tem um vacilo ali coletivo, que é do Hugo também, porque, primeiro, o jogador avança, assim, com muita liberdade. Depois, há um bate-rebate em que a bola está no domínio da defesa do Corinthians. O Gustavo Henrique meio que ele não afasta e aí a bola meio que bate nele e aí tudo bem, ele fica meio que tranquilo que ela volta para o Hugo. E aí o Hugo meio que escapa a bola e aí quando escapa a bola, o Ademir toca na bola antes. E esse é o ponto. E aí o Hugo choca com o Ademir, que obviamente salta, seja pelo instinto do goleiro vir ou por cavar o pênalti mesmo, mas aí como tem o contato, o VAR nem entra, né? Porque seria um lance para o Daronco avaliar de novo, interpretar de novo, e ele marca no campo. Então eu não consigo questionar esse pênalti. Eu respeito quem questione, porque realmente há uma valorização, só que há o contato. E o salto ele é depois desse contato. E é isso que incrimina, entre aspas, o Hugo na jogada. E o William José vai lá e faz o segundo gol. Até o empate, o Corinthians estava bem, cara. Estava bem. De novo, aquela ideia do Yuri muitas vezes atacar o espaço pelo lado direito funcionou. E aí o Memphis flutuando junto do Bidon, com o Garro também solto na meia armação. E vimos momentos de Garro Prime. Vimos alguns lampejos de Garro Prime.
E aí eu não posso tirar o fato de que o Memphis estava em campo. Porque a gente já viu o Garro tentar voltar ao seu alto nível e muitas vezes não conseguir por não ter o Memphis ao seu lado. Parece bobagem isso, porque às vezes não é uma coisa automática, não é um tabelamento do Memphis com o Garro, como aconteceu até nesse jogo. Mas não é necessariamente isso. É o fato do Memphis estar em jogo, ele muda toda a movimentação do ataque do Corinthians. E aí a gente viu nos minutos em que o Memphis esteve bem fisicamente, no primeiro tempo, quando o Corinthians estava a pleno como mandante, indo para cima, o trio funcionou bem demais e poderia ter resultado em algo melhor se o Yuri tivesse feito a parte dele. Então por isso que eu coloco muito na conta do Yuri. Porque para mim o Memphis e o Garro fizeram a parte dele. Inclusive no gol. Cara, é um tabelamento maravilhoso. Quando eu vi aquele gol, eu falei, cara, que coisa linda. E lembrou os bons momentos do fim de 24. Lembram daquela sequência de 9 vitórias lá do Corinthians com o Garro e o Memphis e o Yuri e tal, eles jogando por música. Lembrou esses momentos. Porque eles três, quando estão juntos, a coisa funciona. E aí temos um novo integrante desse trio, que vira um quarteto, né? Que é Breno Bidon, pisando na área, se antecipando ao Yuri, inclusive. Porque aí o Garro dá o passe, quando o Memphis está marcado, ele consegue devolver a bola para o Garro nem pensa. Ele já toca na entrelinha ali. Quando o Yuri vai atacar o espaço, aparece Bidon pisando na área. Que coisa linda de se ver. Filhinho de papai, Breno Bidon, você tem que fazer mais isso, tem que finalizar mais. E aí a frieza do Bidon. A frieza do Bidon foi chegar na frente do Ronaldo, eu pensei, pô, ele vai dar o passe pro Yuri, né? E ele simplesmente, porque ele é canhoto, ele simplesmente de perna direita empurra a bola por baixo do goleiro, mas assim, com uma tranquilidade, como se estivesse jogando pelada. Breno Bidon, cada vez melhor, evoluindo cada vez mais. Foram as grandes boas notícias do jogo que duraram apenas 25, 30 minutos, infelizmente. Não sei se a galera começou a pensar na Supercopa e puxou o freio. Vocês sabem que isso acontece. E assim, voltamos de novo para o Corinthians de Dorival nos pontos corridos versus o Corinthians de Dorival nas Copas. Claro que o adversário é o Flamengo no domingo, né? Mas não está nada proibido, a gente está falando de um jogo do Corinthians vencer o Flamengo e ser campeão da Supercopa. E com esses caras que daqui a pouco se preservaram em algum momento, até mesmo no foco, daqui a pouco vencer no domingo e pá! E aí voltar para o Brasileiro e daqui a pouco tomar uma lapada. Cara, isso é um problema, mas assim, se ganhar a Supercopa domingo, vai dar uma tranquilizada, vai dar uma relaxada na galera e tal, porque aí, pô, a gente tá falando de alguns títulos acumulados nos últimos tempos. Paulista, Copa do Brasil, Supercopa, tá ruim? Premiação, aquela coisa toda. Não tá, mas me incomoda, e aí é a parte chata, né? Eu preciso ser o chato aqui. Me incomoda esse problema que o Corinthians demonstra no Campeonato Brasileiro que vem desde o ano passado, que é um comportamento do Corinthians de Dorival, que é focar nas Copas, mas nos pontos corridos, eu não acho que isso seja intencional. O próprio Dorival falou na coletiva, pô, criamos e não foi bem assim. Foi mais no primeiro tempo, aí depois o Bahia vira o jogo, e aí depois, claro, o Corinthians cresce buscando ali um resultado no final do jogo, e aí até teve chances, enfim, mas a coisa não surtiu efeito. O fato perdeu como mandante, ou seja, era um jogo em casa, né? E que fazem falta lá no final, esses pontos. Então, rapaziada, o que eu quero dizer para vocês é que prepare-se, porque vai começar, já começou, um campeonato de pontos corridos em que o Corinthians de Dorival não vai bem. Pode ser que ele ganhe de novo uma Copa do Brasil, pode ser que ele vá super bem na Libertadores, chegue até uma semi, até mesmo uma final, sei lá, pode acontecer. Porque o Dorival, em Copas, ele sabe jogar o jogo, mas em pontos corridos ele não consegue. E eu não acho que seja intencional da parte dele, eu só acho que ele tem uma dificuldade. Ele não consegue motivar os caras da mesma maneira como ele consegue em Copas. E tem o ponto positivo de que em Copas eles realmente dão resposta, mas nos pontos corridos a situação foi o que a gente viu hoje. Diante de um bom time, tá? Precisamos falar do bom time do Bahia, que tem jogadas, tem entrosamento, tem um bom treinador,
No final do jogo, o Michel Araújo acabou até expulso, né, com o segundo amarelo. Ele deixa o braço mesmo no rosto do Ranieri. Ranieri que não fez uma boa partida. Não gostei da defesa também do Corinthians, né, do Gabriel Paulista com o André Ramalho. Os laterais foram bem. Enquanto o Corinthians esteve bem, é curioso isso, a gente teve lampejos de um time maravilhoso. O trio funcionando, os laterais apoiando. Tava tudo lindo. De repente, o time parou de jogar. E aí o Bahia foi lá e construiu o seu resultado. Gente, vamos ser realistas. Não dá pro Yuri Alberto perder tantos gols assim, gente. Eu adoro o Yuri Alberto, eu adoro, mas ele erra muito gol. Se ele faz aquele gol que o Garro dá o porta-luz pra ele, era 2-0. Era mais difícil do Bahia reagir. O Corinthians, o ano passado foi assim também. O Corinthians saía na frente e tomava virada. Nossa, eu não sei o que está acontecendo. O Corinthians tem que tomar cuidado para jogar contra o Flamengo na Supercopa, né? Porque se abrir a porteira, o Flamengo faz bastante gol. Mas é aquilo. O Flamengo ele tem um defeito. Ele chuta pouco ao gol. Pouco. E o Corinthians tem que tomar cuidado. E eu acho que o Yuri tem que treinar mais finalização. Cara, ele faz uns gols tão difícil. E tem hora que ele erra uns tão fácil. Cara, se ele acerta só o gol, é gol. Só acertar o gol é gol. Nós tínhamos que ter estreado com uma vitória. O Corinthians tinha que ter estreado com uma vitória ontem. Porque é um jogo dentro de casa. Você não pode perder pontos. No Brasileirão, você não pode perder pontos dentro de casa. O que faz você se manter lá em cima na tabela é pelo menos você ganhar seus jogos em casa. Aí fora você arruma um empate, perde uma, arruma outro empate, ganha outra. Isso você manter ali vitórias dentro de casa, chega ali pro meio do campeonato pra frente, você tá lá em cima da tabela. Agora nós vai jogar a Supercopa, depois volta pra jogar o Brasileiro, não Paulistão. Entendeu? A tabela não é a tabela, a sequência do Corinthians é complicada demais e não poderia ter deixado escapar esses 3 pontos. Eu sei que é o primeiro jogo, tem muito jogo, gente, mas não dá. É os mesmos erros. O Garro não jogou bem. O Bidão é craque, não tem o que fazer. O Bidão acima da média, muito craque mesmo. Agora, o Yuri errando esse monte de gol. Cara, nós devíamos trazer um atacante rápido. Nós não tem nenhum atacante rápido de beirada. Nós não tem. O Guinegão, ele é um centroavante. Ele é meio um atacante de beirada também, né? Mas ele é um centroavante que ele não erra gol. Se ele tiver as oportunidades que o Yuri tem, ele guarda. Se gostou do vídeo, dê seu like, ative o sininho e não se esqueça, vídeos todos os dias aqui no canal. Até a próxima.